Isaías 55, verso 6. Todo mundo achou? Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos continuar, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Pode se assentar em nome de Jesus? Aleluia. Irmãos, vamos falar hoje sobre algo interessante. Para quem não me conhece, me chamo João, eu sou pastor missionário. Mas aqui a importância é Jesus brilhar. O homem, ele nunca vai brilhar sem Jesus. Não tem como. Porque o homem que quer ser alguma coisa sem Cristo, ele se coloca como menor, inferior. Então eu quero que você hoje atente aqui para mim. Eu quero, além da sua atenção, eu quero o seu foco. Amém? Está vendo que houve um movimento, vocês já olharam? Qual o nome disso? Isso é falta de foco. Por quê? O que é atenção? Atenção é quando eu observo tudo. Estou atento. O que é focado? É quando eu só olho para uma coisa e não tiro o olho. Porque atenção é saber falar sim. E hoje em dia é muito bom falar sim. Quem não quer falar sim? Mas foco é saber dizer não. E poucas pessoas sabem dizer não. Então foca aqui, não em mim, mas foca na palavra que vai ser ministrada, porque eu acredito que vai mudar a sua vida como mudou a minha vida. Amém? Isaías 55, aqui vem trazer um contexto que existia um povo que estava em caminhos tortuosos. E eu quero trazer aqui um pouquinho de Bíblia, porque hoje em dia a gente vê uma igreja, não aqui, eu digo igreja no contexto geral, que eles falam da Bíblia, mas não estudam a Bíblia. E eu quero aqui elucidar alguns pontos que são às vezes curiosos para você aprender, ou lembrar, ou entender de uma vez por todas. Eu quero que, não precisa nem você abrir não, coloca aqui no telão por gentileza, Marcos capítulo 13, versículo 35. Marcos capítulo 13, versículo 35, é o Senhor Jesus narrando e falando ali uma história, pedindo para que a igreja vigiasse a hora que o Senhor voltaria. Marcos 13, 35, olha o que está escrito ali, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do, ou pela manhã. Por que eu trouxe esse versículo? Porque esse versículo é libertador. João capítulo 8, verso 32 diz que quando nós conhecemos a verdade liberta. Esse versículo fala dos 4 turnos da noite. O que seria isso? Seria como era dividido a noite naquela época. Muita gente gosta de dormir tarde, eu durmo tarde. Quem gosta de dormir tarde aí? E às vezes a gente vai dormir 11 horas, 11h30, meia-noite, não é verdade? Só que a palavra meia-noite não é por acaso meia-noite. Meia-noite é porque ali naquele horário é o meio da noite. Então como acontecia a contagem dos horários? À tarde é a primeira vigília, de 6 às 9. Depois vinha a segunda vigília da noite, que era de 9 até meia-noite. Aqui é a segunda vigília. Aí vem a terceira vigília, que é de meia-noite às 3, que é o cantar do... Porque geralmente nesse horário que o galo, por isso que isso não me foi dado. E depois vem logo pela manhã, que começava às 6 horas da manhã. Então o dia, ele começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. E a noite começa às 6 da tarde e termina às 6 da manhã. Amém ou não amém? Então por que eu trouxe isso? Pastor, não estou entendendo. Porque a Bíblia disse que Jesus falou para Pedro que ele trairia ele antes que o galo cantasse. E muita gente acha que é um galo que cantou. Preste atenção. O galo pode até cantar, mas quando Jesus falou do cantar do galo, ele estava falando do horário.
da vigília. Ok? Porque nesse momento, porque para quem não sabe, Jesus foi morto à hora nona, às 3 horas. Ele foi pego à terceira hora, às 9 da manhã. E ele ficou de 9 da manhã até meio-dia, sendo humilhado, escorraçado, esbofeteado, cuspido, apedrejado. Ele sofreu antes dele entregar a sua vida. Então é importante nós entendermos que tem versos na Bíblia que a gente acha a vida toda que é uma coisa e não é. Outro exemplo, meus irmãos, é nós entendermos como funciona outro verso. Irmão, é importante a gente aprender, verdade? 1 Timóteo 6,10, por gentileza. 1 Timóteo 6,10. Pastor, hoje é escola bíblica? Não, eu estou só passando para vocês, para que vocês possam entender que existem muitos pensamentos, para que eu possa entrar aqui na palavra que é bem direta, mas para você entender, olha o que diz ali. O que está escrito ali? Ó? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Esse texto, Paulo diz a Timóteo que era quem? Quem era Timóteo? Timóteo era pastor de Éfeso, ok? Uma província na Ásia Menor. E ele está falando para Timóteo, Timóteo, você vai ter que corrigir os ricos, porque os ricos, eles são difíceis de se converter. O próprio Jesus falou que dificilmente o rico herdaria o reino dos céus. Só que quando Paulo diz isso, muitas igrejas pregam que o dinheiro é o problema. E aqui o texto diz claramente que o amor ao dinheiro. E agora eu quero entender, falar com você e entrar na palavra. Por que o texto fala sobre isso e muitas pessoas pregam o contrário? Pela falta, às vezes, de leitura e de examinar as escrituras. Entenda, é muito importante entrarmos, às vezes, no mistério, falarmos em línguas. Eu não sou contra isso, pelo contrário, eu faço isso, eu vivo isso. Só que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, sobre dons, que quando eu falo em línguas, eu não edifico a igreja, eu edifico a mim mesmo. O falar em línguas, ele é edificador para a minha alma. Porque quando eu falo e balbucio em palavras estranhas, logo a minha mente não compreende. É uma ligação direta com Deus, aonde ninguém consegue compreender. Paulo até diz isso. Se alguém na igreja interpreta línguas, que este fale alto, para que quem interprete traduza para a igreja, para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios capítulo 14 vai falar que a profecia tem 3 fundamentos, que são práticos. Pastor, não estou entendendo nada. Eu estou te explicando algo para você hoje nessa campanha, início de campanha, a partir de hoje não ser mais enganado. 1 Coríntios 14 diz que serve para 3 coisas: exortação, consolação e edificação da igreja. Ou seja, o que é exortar? Exortar é o famoso bater. Quem aqui gosta de apanhar? Alguém gosta? Ninguém gosta. Mas é necessário, sim ou não? Alguém seria melhor se não apanhasse? Tem que apanhar, não tem? Aí às vezes fala assim, não, a gente não pode bater no filho. A Bíblia diz, não retira a vara do teu filho, senão logo ele cairá no inferno. A Bíblia fala. Então, irmão, eu estou querendo falar aqui com cristãos que a Bíblia é o manual do homem e da mulher de Deus. Porque o diabo não tem medo quando nós rodamos no mistério. O diabo não tem medo de pessoa que se arruma bonito. Não tem. O diabo tem medo e corre de quem é cheio do Espírito Santo. Se você é um crente cheio do Espírito Santo, você chega aonde for, pode ser na igreja, pode ser numa comunidade, pode ser dentro do seu lugar de trabalho, as pessoas que estão ali possessas, elas vão até se afastar de você. Alguém já sentiu isso? Uma pessoa que do nada não gosta de você? Fique tranquilo, não é ela que não gosta de você, é o que está nela que não gosta de você. O seu papel é orar por ela. Por isso Jesus falou, orai por aqueles que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Entenda que ser cristão não é fácil, mas é simples. Vou repetir, não é fácil, mas é simples. Por que simples? Porque se nós seguirmos a palavra, a gente consegue chegar longe, irmão.
para a gente finalizar, Hebreus capítulo 12. Abra, bota aí por favor, por gentileza, Hebreus 12, que é mais um texto falado nas igrejas, que as pessoas usam em contexto errado. Por quê? Quando as pessoas falam de um texto, preste atenção, nunca mais você vai ser enganado. Toda vez que você escutar um texto, você vai na Bíblia e leia o contexto. O que é isso, pastor? Porque aquele textozinho pequenininho está dentro de um textozão grandão. É como se eu mandasse uma carta. Para quem não sabe, ali é a Luciana, minha esposa missionária. Aí eu mando uma carta para ela. Aí eu escrevo ali 30 linhas. Mas em uma linha, eu digo algo que de repente fala assim, não vou voltar. Nessa linha está escrito isso. Se ela ler só a linha, ela vai falar, ué, ele não vai mais voltar. Mas de repente, antes ou depois, eu coloco ali, esse era um pensamento de um amigo meu. E escrevo depois, eu não vou mais voltar. Se ela não ler antes, ela não vai entender o depois e não vai compreender na sua mente. Você consegue compreender isso, meus irmãos? Hebreus capítulo 2 diz, portanto, nós também, pois, que estamos o quê? Rodeados de uma tão grande nuvem de... Esse texto é pregado e dito nas igrejas, muita gente aqui já conhece esse texto, que pessoas estão nos vendo a todo instante, sim ou não? Só que se eu te falar que esse texto não é por causa disso. O texto em Hebreus 12, ele faz uma junção com Hebreus 11. E aí eu começo a pregação aqui. Eu trouxe isso tudo para vocês entenderem o poder da palavra e do conhecimento. Escuta uma coisa, quem aqui quer se aproximar de Deus? Vamos lá. Para eu me aproximar de alguém, eu quero me aproximar de alguém, eu preciso fazer o que com essa pessoa? Eu preciso me relacionar. Para me relacionar com a pessoa, eu preciso conversar com ela, sim ou não? Eu preciso escutar ela, sim ou não? Eu preciso tocar nela, sim ou não? Sim. E muitos crentes querem se relacionar com Deus, mas não querem tocar em Deus, ouvir a Deus e obedecer a Deus. Hebreus capítulo 11 entra em contexto com Isaías 55. Olha como é que a Bíblia é toda contextualizada. A Bíblia não se contradiz. Pega qualquer verso da Bíblia e traz para a gente. Quando eu falo para a gente, eu falo para a igreja que lê e ora. A igreja que lê Bíblia, estuda a Bíblia e ora, não é enganada. Pastor, mas não é enganado. Você pode até ser enganado se você não vigiar e tomar uma atitude impulsiva. Mas se você para, pensa e ora, eu duvido que você é enganado. Quer ver um exemplo? Aquelas meninas que casam com o homem errado. Eu te garanto que essa menina, ou os homens que casam com a mulher errada, te garanto que essas pessoas ficaram induzidas pela carne. É bonita, é bonito, é legal, é prazeroso, né? É apetitoso, é bom, vai gerar prazer. Ou seja, se moveu pela carne. Só que o apóstolo Paulo falou que toda pessoa que se move pela carne, ela vai pagar um alto preço. Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante vai falar, de Deus não se escarnece, não se zomba de Deus, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então entenda, meus irmãos, que o episódio em Isaías 55 é o mesmo episódio dos dias atuais, é a mesma coisa, se não até pior. Por quê? No episódio de Isaías, o povo estava corrompido, o povo estava afastado de Deus, o povo estava fazendo o que queria, como queria, do jeito que eles queriam. E Isaías foi um profeta, e um profeta muito forte, porque ele é chamado de profeta messiânico. Ele foi o profeta que mais pregou sobre Jesus. Inclusive, Isaías 53 é o texto áureo do Evangelho de Jesus, aonde ele vai narrar ali a ida dele até a cruz, a sua morte, a sua pisadura e a salvação. E ele começa Isaías 53 dizendo assim, quem creu em nossa pregação? Porque ele olhou e viu, eu creio, que os profetas, como hoje tem profeta aqui na casa, amém? Os profetas naquela época, eles viam a Jesus sofrendo vitupério. Eles viam Jesus sendo escorraçado, negados. Por isso que ele falou, não tinha formosura. Jesus chegava nos lugares, as pessoas não falavam, ali Jesus. Ninguém fazia isso. Não tinha placa de outdoor de Jesus.
não tinha cartaz e banner de Jesus. Jesus, ele era o mais humilde, não no sentido financeiro, mas no sentido de se rebaixar. Ele, sendo Deus, se colocou sendo carne e se humilhou a si mesmo. E não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, nos momentos que era para ele fazer algo, ele se isentava. Não porque ele não podia, mas porque ele obedecia à voz de Deus. A primeira lição que nós entendemos com isso é: você pode até questionar alguém, você pode até brigar com alguém, você pode ficar brabo, aumentar a sua voz e falar: eu não quero isso ou aquilo, você é isso, você é aquilo, e desabafar. Você pode? Sim ou não? Claro que pode. Mas será que você deve? Será que essas palavras que você vai proferir vai machucar aquela pessoa? Uma criança como essa que está aqui à frente faz uma besteira na minha casa. Eu tenho o direito, sendo o pai dela ou a mãe, de repreendê-lo e bater com a vara, sim, porque a Bíblia diz, porém, tem que ser racional. O que é racional? Entendendo o que eu estou fazendo. O que nós mais vemos hoje em dia na sociedade são seres humanos tomando atitudes por impulsividade, fazendo coisas porque me falaram que é bom, porque eu achei, eu estava cheio de ira, cheio de raiva. Guarda isso, esse conselho para você. Nunca tome uma decisão muito raivoso ou muito alegre. Nunca tome uma decisão muito raivoso ou muito alegre. Porque muito alegre você pode ceder coisas que não são para ceder. E muito raivoso você pode machucar pessoas que não são para machucar. Jesus hoje vem trazer você aqui sentado para ouvir essa palavra, para Ele colocar no lugar tudo que está fora. Por quê, pastor? Não estou entendendo. Porque uma casa tem que estar bem organizada. Se uma casa que é físico, aqui nesse altar, vamos botar aqui, a cadeira tem que estar no lugar. Se a cadeira está no chão aqui, jogada, vai ficar bonito? Vai dar para eu sentar na cadeira? Vai ficar bem apresentável? E por que você não cuida de dentro como cuida de fora? E por que você não cuida das emoções como cuida, de repente, da casa do Senhor, de repente da sua casa, de repente da sua cozinha, do seu quarto, da sua roupa? Hoje Deus está falando que é para colocar a casa em ordem. Hoje é dia de posicionamento. Hebreus capítulo 11. Eu quero que você agora leia. Coloca por gentileza Hebreus 11. Esse texto é para você gravar, anotar. Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Hebreus 11, 33 e 34. Eu quero que você preste atenção aqui, que isso aqui vai mudar a sua vida, tá bom? Vamos lá. Os quais pela fé venceram. Esse os quais se refere a pessoas. Que pessoas são essas? São os heróis da fé. Hebreus capítulo 11 começa falando que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas acreditamos. Alguém aqui já viu a Deus? Se alguém viu, você pode ser o Deus. Ninguém viu a Deus. Mas você crê em Deus, não crê? Como é que você não vê Deus e crê em Deus? Me explica isso. Como? Repita comigo, pela fé. Eu creio em Deus. Agora eu vou te explicar o que a fé vai fazer na sua vida. Olha lá, a quais pela fé... Não, volta, 33. A quais pela fé venceram reinos. Olha só. A quais pela fé venceram reinos. Olha lá, praticaram a... Olha só, venceram reinos. O que é vencer um reino? É vencer uma guerra. Então, pela fé se vence guerras. Praticaram a justiça. O que é a justiça, meu irmão? Segundo a Bíblia, a justiça são todas as obras retas perante a Deus. O que é ser um homem justo? Muita gente confunde justiça com perfeição. Justiça é uma coisa, perfeição é outra. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo aqui, se ficar sem tomar banho, já era. É verdade? Agora, aqui dentro tem homens e mulheres que são justos, que buscam a justiça, que buscam serem retos. Pastor, mas eu errei. Não estou falando de não errar ou errar, eu estou falando de buscar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5 vai falar sobre isso. E aqui diz que pela fé eu consigo ser um homem e você uma mulher justa.
Aí continua, alcançaram promessas. Olha só, alcançaram. Quem quer alcançar promessa aqui? Eu vou perguntar outra coisa. Quem tem promessa nesse lugar, dá um glória? Se você tem promessa, você tem que alcançar a promessa. Tem pessoas que morrem sem alcançar a promessa, sim ou não? Por que eles morrem sem alcançar a promessa? Eu quero revelar esse mistério para você. Porque eles não têm fé suficiente para alcançar. Mas hoje Deus diz que vai acabar isso, porque a fé que estava faltando dentro de você, Ele vai colocar de sobra, para que essa fé seja multiplicada e chegue na tua casa, no teu lar, no teu trabalho. Pela fé você alcança a promessa, e pela fé fecharam as bocas dos... Agora eu quero que você entenda o seguinte, Deus aqui disse, usando o apóstolo Paulo, que a fé fecha a boca do leão, só que a fé não impediu Daniel de cair na cova. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. A sua fé não vai te isentar de sofrer provações. Tem muito crente que não entende a Bíblia e fala assim, Deus não é comigo. Eu falo, por que, meu irmão? Porque eu estou passando por isso, isso, isso. Fala, mas isso é bom. Como assim, pastor? Porque a fé só é aprovada em meio ao fogo. Se Daniel não cai na cova para mostrar que ele é homem de Deus, como iriam saber? Se você não tivesse hoje essa aflição na tua vida, que te fez sentar aí, te fez mudar o seu comportamento, fez mudar como você agia lá atrás, porque Deus conhece o seu coração e sabe como você era. Se não fosse esse problema, quem seria você hoje? Só que Deus hoje está falando para a gente que é necessário provações para que a fé sua nele se manifeste. E hoje nesse lugar, eu repito, Deus vai colocar fé no teu coração. Uma fé sobrenatural, uma fé não de vista, mas uma fé de acreditar. Continua o versículo 34. Apagaram a força do fogo. Aqui ele conta do cenário de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles aguentaram um lugar que estava pegando fogo. Mais uma vez eu falo, não foram impedidos. Escuta isso. Não foi impedido eles serem lançados na fornalha. Mas quando eles entraram, tinha um homem lá dentro. Deus está falando que Ele está com você em todas as horas. Jesus está do teu lado nessa aflição que você está vivendo, nessa enfermidade na sua casa, nessa falta de problema de libertação. De repente alguém está usando drogas, um filho está na cocaína, de repente na crise financeira, de repente você está em depressão e nem fala para ninguém. Deus está do teu lado ali, Jesus está do seu lado com as mãos furadas te observando, e Ele quer hoje fazer o seu quadro mudar. Por quê? Vamos continuar. Escaparam a fio da espada. Quantos livramentos você e eu não tivemos? Quantos livramentos você e eu não tivemos? Deus fala pela palavra que você não desceu à sepultura e eu não desci pela fé. Pela fé em quem? Pela fé no Buda? Pela fé no vento? Não, pela fé em Deus. O único que é o nosso Salvador, Jesus Cristo Nazareno. Essa fé que você hoje vai aprender e vai pegar, ela vai mudar a sua vida. E aqui continua. Da fraqueza tiraram forças. Olha só o que a fé faz. Da fraqueza tiramos força. Quem está fraco aí? Tem gente que tem medo de falar eu estou fraco só para passar que está forte, mas na final ele não fica nem forte e enfraquece mais ainda, porque não fala que está fraco. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você fala, eu estou fraco, eu não aguento, você está colocando para fora aquilo que tinha que ser colocado. E quando eu coloco para fora aquilo que está em excesso, aquilo que está faltando entra. Ou seja, para entrar a mudança, para entrar um móvel novo na casa, eu tenho que tirar o velho. Hoje é dia de posicionamento, hoje é dia de mudança, é dia de mudar a mentalidade nesse lugar. E Deus quer fazer você o quê? Fica forte. Pastor, mas como é que eu fico forte? Eu tenho que malhar? Eu tenho que correr? Eu tenho que ler muita Bíblia? Não, você tem que admitir que você é fraco. Quando você admite que é fraco e você busca Ele, Ele te fortalece. Porque é pela fé, não é pela força do braço. E aí, ele diz assim, puseram em fuga os exércitos estranhos. E aqui ele fala, pela fé, homens e mulheres fizeram exércitos fugirem
Deus manda falar para você e até para mim também, porque eu recebo essa palavra. Que na sua casa, o Satanás, que está afligindo a sua vida, seja lá qual for a área, no dia de hoje, com a sua fé restabelecida, quando você chegar no seu lar, quando você abrir a sua boca, quando você declarar, decretar e manifestar a sua fé em Deus, esse exército estranho do inimigo, ele vai bater em retirada. Mas tem que ter fé. Isaías 55. E aqui eu estou encerrando, caminhando para o final. Ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz: quem busca, acha. Agora eu vou perguntar para você: o que você tem buscado na sua vida? O que você tem feito na sua rotina diária? Quem você tem buscado? Tem buscado o que para a sua vida? Tem buscado assistir quais vídeos? Ouvir quais pessoas? Tem buscado conselhos de quem? Não, pastor, eu sou assim, sou assado. Aí a pessoa se coloca toda para baixo. Mas quem falou que você é isso? Não, minha mãe. Não, fulano. Não, Beltrano. Aí eu vou perguntar para você: que autoridade essa pessoa tem para determinar quem você é? Só quem pode falar quem você é Jesus Cristo. Sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu construí essa mesa. Eu fui lá e construí a mesa. Eu que fiz. Peguei a matéria-prima, construí, pintei, deixei bonitinho. Quem pode dar um nome para a mesa, quem é? Sou eu. Eu posso colocar ela onde eu quiser, sim ou não? Eu posso quebrar ela, não posso? Mas por quê? Porque fui eu que fiz. Como é que você está dando ouvido para a pessoa que não tem nada a ver com a sua alma? Como é que você trouxe palavras negativas da tua infância e até hoje carrega esses traumas? Como é que você pegou um evento que você viveu lá atrás, de repente um abuso sexual, um abuso moral, de repente uma surra, de repente uma palavra maldita? Como é que você pega isso e traz para a sua vida até hoje? Hoje é dia de dar basta nisso. Hoje é dia de você ser o quê? Mulheres, princesa do Senhor. Mulheres, rainhas do seu lar. Governantas, mulheres sábias, mulheres virtuosas. Não, pastor, eu sou rabugenta, eu sou assim. Irmão, quem falou que você é? Meu marido, fulano, Beltrano. Eu digo, ninguém tem autoridade a não ser a palavra para dizer o que você é. Hoje é dia de mudança. Irmãos, entenda que aqui diz: buscai ao Senhor. A atitude parte de nós. Hoje é dia de você tomar uma atitude. Não adianta o pastor, a pastora, a missionária pregar, cantar, falar e até entregar a profecia. Se você não acreditar e se você não se movimentar, a sua vida não vai mudar. Quem quer hoje, eu não estou falando da amanhã não, esquece amanhã. O amanhã pertence a quem? O amanhã pertence a... Então para de pensar no amanhã. E ontem? Ontem já passou. Pensa no hoje, vive o hoje, o aqui e o agora. O que Deus quer para você hoje, aqui e agora? Ele quer um posicionamento. Ele quer uma entrega. Ele quer um sacrifício. E sabe qual é esse sacrifício? É a sua obediência. Ele quer isso. Ele quer que você se renda a Ele, para que você possa desfrutar a plenitude do Espírito Santo. Por quê, pastor? Tem um benefício. Qual o benefício? Aqui diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Olha só, deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Quero ressaltar aqui: os seus pensamentos fazem você ou se aproximar ou se afastar de Deus. Cuidado com o que você tem pensado. Cuidado com as coisas que você tem colocado na sua cabecinha. Porque isso vai te afastar ou te aproximar de Deus. Mas aqui tem uma esperança, diz assim: deixe o homem esse caminho e se aproxime a Deus. Volte-se para Deus, porque Ele é grande em perdoar. E aqui eu estou já fechando a Bíblia. E com todas essas palavras, eu sei que eu falei rápido e muito, porque era muita informação.
De repente você falou, pastor, o senhor falou tanto, tanto, tanto que eu não entendi nada. Mas eu quero trazer aqui a conclusão dessa palavra. Tanto na época de Isaías, quanto na época atual, existe um povo que está sem ouvir a voz de Deus. Existe um povo que está assim, ó, cego, está assim, ó, cego, não sabe para onde vai. Aí fica escutando uma voz aqui e vai para lá. Escuta outra voz aqui e vai para lá. E eles estão perdidos. Pessoas perdidas. Mas o Senhor hoje quer abrir a sua visão. O Senhor hoje quer mudar a sua história. E eu estou falando de mudar a história mesmo. A missionária falou aqui na frente que muitas pessoas falaram para ela que ela não ia conseguir, não foi, missionária? A mesma coisa aconteceu para mim. Você está falando, olhando o homem que está pregando aqui, eu não quero entrar em pormenores, mas eu já fui andarilho. Eu não cheguei a morar meses na rua, mas eu fiquei durante 3 semanas andando na rua, com um espírito de loucura, com 2 bolsas, dormindo dentro de ônibus. E quem me olhava falava, esse aí já era. A minha família me viu e falou, isso aí, esse projeto não dá mais certo. Hoje, de repente, pessoas falaram para você, esse projeto não dá certo. Essa vida não vai continuar. Esse casamento já era. Esse filho, não presta, vai morrer. Mas Deus fala que há chance, há jeito. Deus diz que Ele pega aquilo que ninguém dá nada e transforma. Deus é Deus de mudança e Ele gosta de pegar e trabalhar no impossível. E aqui um homem que viveu o impossível quer profetizar na sua vida o impossível. O homem que vive o impossível quer profetizar na tua vida algo impossível. A mudança na sua vida que você hoje não acredita que vai ocorrer, no dia de hoje, Deus diz que vai acontecer. Vai acontecer. Pastor, depende de quem? Depende de Deus? Não, Deus já falou. Ele liberou a palavra, não liberou? Ele falou, Pedro, volta para o mar e vai pescar. Pedro fez o quê? Eu não ia não, mas pela sua palavra, eu vou. Ou seja, você pode até não ter vontade de fazer. Mas se Deus falou, faz, faça. Pastor, essa senhora, vou dar um exemplo aqui, a irmã me tratou mal. Eu fiquei chateado, estou magoado. Ela me tratou mal. Quem tem que pedir perdão? Ela ou eu? Ela, porque ela me tratou mal, correto? Sim ou não? Mas Deus fala assim, vai lá e pede perdão. Aí tu fala assim, mas Deus, como? Se ela que me tratou mal. Vai lá e pede perdão. Tem pessoas aqui dentro que estão com o coração peludo. Porque pessoas te maltrataram e você está até hoje assim, ó, remoendo. Eu vou te falar uma coisa. Quer ver uma coisa bloqueadora de prosperidade? É a falta de perdão. Quer ver uma coisa que não deixa a sua oração subir aos céus? E ela fica pesada? É você não perdoar. Porque a própria Bíblia diz, perdoa-os como nós perdoamos, ó, os que nos têm ofendido. Como é que Deus pode te perdoar se você não perdoa nem o seu irmão? Como é que Deus pode te amar se você não ama o seu próximo? Como é que Deus pode te dar algo se você não entrega algo? Como é que Deus vai colocar R$1.000 na sua mão, dando só um exemplo de quantia, se você não dá nem R$5 para a igreja? Como é que Deus vai te dar um casamento abençoado se você ficar visando o casamento dos outros? Como é que Deus vai colocar na sua mão uma grande responsabilidade se você é um irresponsável? Deus não erra. Ele não pode colocar nas suas mãos coisas que você não suporta. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz, conhece nosso coração. Mas irmão, entenda uma coisa, a tentação é humana. A provação, às vezes, que a gente vive não é Deus só que dá não. Somos nós que procuramos, mas hoje Deus quer dar um ponto final nisso. E eu quero convidar, nessa campanha, já teve oração aqui, já teve esse mistério, mas eu preciso fazer isso, porque eu estou de pé pelos votos que eu fiz para o Senhor. Pastor, como é que o senhor está de pé? O senhor foi tão doido, tão doidão, malucão, porque eu conto meus testemunhos, mas como é que eu estou de pé hoje? Pelos votos que eu fiz a Deus. E os votos que você faz a Deus te sustentam nessa terra. Se você perguntar a qualquer homem de Deus e mulher de Deus, homem de Deus mesmo, por que você está de pé? Vou falar por causa de Deus, e é literalmente porque são os votos que nos sustentam. Eu até queria fazer, mas não faço porque Deus falou que não. Eu até queria, às vezes, até bater, mas não bato porque Deus falou que não. Queria retrucar, mas não retruco, Deus falou cala a boca. Eu queria não perdoar, mas perdoo porque Deus mandou perdoar. É assim que um servo age. E eu quero que você hoje possa mergulhar nessa
vontade de Deus. E escutar a voz de Deus de uma forma audível, a ponto de você sair daqui hoje transbordando de fé. Primeiramente, eu quero falar com quem nunca aceitou a Jesus. Eu não conheço pessoa aqui. Mas quem estiver aqui afastado do reino de Deus, quem estiver aqui sem aliança, com aliança quebrada de repente, e hoje quer retornar para a casa do Senhor, eu quero te convidar para vir aqui à frente para orar pela sua vida, como oraram pela minha também. Tem alguém no ambiente com uma aliança, querendo ser restituída? Tem alguém nesse lugar que quer voltar para o Senhor Jesus e entrar nesse caminho? Se tem alguém agora, venha, porque é o momento de restabelecer alianças. Se não tem ninguém, eu quero fazer outro pedido, que é o pedido de você fazer uma aliança com Deus, mas uma aliança de santidade. E lembra que eu falei aqui no começo, que Deus colocaria no seu coração o quê? Fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero que você que se sente na necessidade, amém? Se você quer receber isso, você quer receber esse renovo da fé, se você quer receber essa porção dobrada de fé, eu te convido a vir aqui à frente também. Porque é necessário um posicionamento. É necessário um posicionamento no dia de hoje. Irmãos, todos nós somos crentes. Todos nós acreditamos em Jesus, só que a fé sem obras é morta. É necessário um posicionamento. É necessário hoje uma atitude. É necessário falar, chega, eu quero transformação e vir ao altar de Deus. Então eu faço um convite. Tem mais alguém para que nós possamos orar hoje, estabelecer uma aliança, um concerto e esse voto de fé? Amém. Peço que a igreja se coloque de pé, por gentileza. A irmã pode fechar os seus olhos, colocar a sua mão sobre o seu coração. Eu estarei orando pela sua vida em específico. A igreja estará em concordância. E a senhora está nesse momento fazendo um voto com o Senhor. Um voto de santidade, um voto de fé, um voto de mudança. Tinham mais pessoas para vir aqui à frente. Tinham mais pessoas para vir aqui e fazer esse voto. Mas seja feita a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço por essa senhora que se encontra aqui, uma alma, Senhor, a tua alma que está aqui vindo, fazer um voto contigo de santidade. Te peço que o Senhor possa colocar sobre a vida dela uma fé tamanha, que ela venha romper nessa terra, que ela venha chegar a lugares extraordinários, que ela venha viver o sobrenatural de Deus, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa colocar sobre ela grande ministério, que o Senhor possa ministrar sobre ela grandes dons e talentos, e que com essa fé ela venha sobrenaturalmente mudar a casa dela, mudar a história dela, e que ela venha chegar na casa dela hoje e declarar e profetizar que a partir de hoje houve uma grande mudança no mundo espiritual. Eu creio, Senhor, que a nossa fé quando imposta, quando colocada, o Senhor se agrada e muda a nossa vida. Então eu te peço, muda a vida desta mulher, que está aqui se posicionando e se colocando, fazendo esse voto, entregando nas tuas mãos, no teu altar, um sacrifício vivo, que é a alma dela. Em nome de Jesus, eu te peço por ela. E te peço que o Senhor possa enchê-la com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Você que está aí onde você está, feche seus olhos, você que está aí. Eu quero orar pela sua vida agora, por toda a igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço por essa igreja. Eu te peço por cada um que se encontra aqui presente nesse momento, que eles possam ter ouvido a tua palavra, que eles possam receber a ministração do teu Espírito. Eu te peço, por mais que tenham pessoas que não vieram aqui à frente, mas tinham que vir e não vieram. Eu te peço, alcança eles aonde quer que eles estejam. Se porventura existe algum espírito demoníaco, existe alguma barreira na mente, eu dou uma ordem agora em nome do Senhor Jesus, que seja quebrado, que seja totalmente arrancado, e que essa pessoa venha ser cheia do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, esteja entre nós, Pai. Enche a tua igreja com teu Espírito. Eu peço que o Senhor possa colocar nessas pessoas dons e talentos, e que eles possam ser cheios da tua graça, aonde eles chegarem, que eles possam resplandecer a tua luz, e que eles possam, em nome de Jesus, prosperar, possuir e ser abençoado. Em nome de Jesus, a tua igreja te ora, e ela pede em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus.